Você sabe que eu acho que se eu fosse apostar em algum setor, assim, eu juro que eu acho que a história do Brasil ser o celeiro do mundo faz sentido. Imagina, se todos os países resolverem o problema energético e se tornarem renováveis, mesmo assim, não é todo país que consegue ser autossuficiente na produção de alimentos, né? A China, por exemplo, tem muita pouca área cultivável, né? Então, ela vai sempre ter que importar alimentos. Quem tem uma área extensa, cultivável, tem um setor produtivo muito tecnológico na agroindústria e pode sim exportar alimentos para todo mundo, para todo sempre. A gente é muito bom nisso. E o que falta para o Brasil, para a gente potencializar isso que a gente tem aqui, é a gente exportar o produto já industrializado. Olá, está começando mais um Rivotalks, hoje com ela que é rainha das redes financeiras, sabe tudo sobre investimentos de renda fixa e está aqui para bater um papo sobre economia, investimentos, dinheiro no bolso, tendências, novidades e até de surf, das ondas do mercado para as ondas da praia. E se você não é um alienígena, certamente você precisa saber das dicas valiosas que a nossa entrevistada vai dar. A gente vai poder comprar mais, o salário vai subir e o governo? Fica com a gente para descobrir. Alerta trocadilho. Não tem nada que um jornalista goste mais do que uma boa fonte de informação. Por isso que a nossa entrevistada de hoje veio no plural. É a empresária e economista Marília Fontes. Então vem com a gente para mais um papo descontraído no nosso Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com um convidado que tem o apoio da Bombril. Eu queria, Marília, começar encaminhando a nossa primeira pergunta, pedindo para você uma fofoca. A gente gosta de fofoca aqui. Eita. Porque a gente que é jornalista e acompanha de fora, a gente vê o mercado financeiro como uma entidade única, com um sentido só, que faz uma coisa só. É uma pessoa, né? O mercado, maldoso. Isso. Opressor. Como que é o mercado financeiro lá dentro? Tem muito comunista? Tem muita gente que não sabe o que tá fazendo? Ou isso é o jornalismo só, Gabriel? Podemos falar isso? O que mais tem é gente que não sabe o que tá fazendo. Nossa. Tem muito mais gente que não sabe o que tá fazendo do que gente que sabe o que tá fazendo. Caramba. Na verdade, assim, o mercado financeiro são 5 milhões de pessoas na Bolsa. Acho que FIIs são até mais, são 8 milhões. Aí tem todo o mercado de renda fixa, que aí é bem mais, né? Vão ter muitos milhões de CPFs. Isso investidores. Investidores. Certo. E mais os institucionais, né? Então, fundos de pensão, fundos multimercado, fundos de bolsa, enfim. E mais os gringos, né? Então, assim, é impossível uma pessoa, ou vontade de uma pessoa influenciar os preços de mercado. Na verdade, é um conjunto de milhões e milhões de pessoas que tentam ganhar dinheiro, né? Ou se proteger também, os dois. Então, uma empresa exportadora quer se proteger contra o câmbio, por exemplo, contra uma variação cambial para poder juntar o ativo e o passivo dela, porque ela recebe em dólar e ela quer travar o dólar, enfim, para pagar as pessoas aqui. E aí ela vai lá ao mercado e faz o hedge. Quanto mais líquido o mercado, quanto mais pessoas participando, dando preço, girando esse mercado, menor vai ser o custo de proteção dessa empresa. Tá. Hoje existe um comportamento de manada ou, às vezes, uma posição de acordo com o que já tá posto? Ou você acha que o mercado hoje já tem pessoas o suficiente para ser diversificado, para ter essa variedade? Tem? O mercado brasileiro é o mercado financeiro com maior volume de negociação dentre os emergentes. Então, tirando o mercado desenvolvido, né? Estados Unidos, Claro. Londres, enfim... mercado bem desenvolvido mesmo, o Brasil é um dos mais desenvolvidos.
Tanto que o gringo, quando ele quer fazer hedge dos emergentes, ele faz no Brasil. Explica para nossa audiência o que é fazer hedge. Aham, claro. Eu vou fazer esse papel aqui, Hedge tá? é sempre proteção. Então, vamos supor que você acha que a bolsa dos emergentes vai cair porque a China está desacelerando, né? E a China consome muito produto dos emergentes. Só que você, sei lá, por algum motivo você tem muita exposição a emergentes e você quer se proteger contra isso. Certo. Então, você vai no mercado brasileiro e vende a bolsa brasileira como representante de todo o mercado emergente. Por quê? Porque aqui você consegue fazer um lote grande. Certo. Porque aqui tem liquidez. Então, honestamente, eu acho que o que protege as instituições brasileiras de um caos maior do ponto de vista de entrar um político e querer fazer uma loucura é o fato da gente ser um dos mercados financeiros mais líquidos do mercado emergente todo. Por quê? Algum político fala que quer gastar muito, os juros já sobem, o câmbio deprecia, os investidores já começam a se mexer para se proteger, Claro. né, nos seus próprios negócios. Imediatamente o político já pensa, epa, com esse nível de taxa de juros eu não consigo governar. Com esse nível de câmbio e inflação eu não consigo governar. Então, peraí, deixa eu me acalmar. Eles não conseguem governar com nenhum nível, né? De inflação alta, baixa, juros altos, juros baixos. Você falou de político maluco, não vou ter como não te perguntar, então, sobre a eleição agora na Argentina do Javier Milei. E eu preciso que você me explique. Eu, Gabriel, não consegui entender como as duas promessas, principais promessas dele da economia são possíveis. Que é acabar com o peso, né? Dolarizar a economia e fechar o Banco Central. Quais são as possíveis consequências? Você acha que é possível fazer isso num país como a Argentina? Eu acho que é difícil, né? Eu tenho a impressão que muita coisa falada antes da eleição, de uma forma assim muito radical, sabe? Vamos fechar, vamos acabar, vamos não sei o quê. É mais para ganhar votos, aí uma vez que você chega lá, você tem que moderar um pouco. Fazer política, né? Fazer política, ir com calma. Tem milhares de empresas, negócios, pessoas físicas que dependem de um nível mínimo de expectativa, né? De que tá tudo bem, enfim. Eu acho que ele tem essa coisa expansiva, né? Aqui no Brasil também, a política, né? Quando a gente vê nas eleições, tem muita coisa falada assim, irei acabar com o teto de gastos. Aí tirou o teto de gastos, colocou o arcabouço, que é muito Criou parecido. um mezanino de gastos. É um primo, né? Exatamente. Não tem mais teto, agora tem um mezanino. Exato. Eu vou acabar com a meta de inflação. A meta de inflação tá aí. Déficit zero até ano que vem. Opa, peraí, precisamos rever isso daí. Exato. O outro era, privatização, vamos privatizar tudo. Privatizou nada. Então, assim, sempre tem aquele discurso, né? Tipo, que você quer... É como se você quisesse caricaturar o seu público, né? Então, quem gosta de mim, gosta de privatização. Então, eu vou privatizar tudo. Quem gosta de mim, quer expansão de gastos. Então, eu vou gastar tudo e mais um pouco. Aí, depois você chega lá, você percebe que não é bem assim. Não, calma, vou moderar. Mas tem como fechar o Banco Central? O que acontece, assim, na prática? Eu acho que na Argentina não deve ter louco, Banco Central né? autônomo, né? Porque tem, assim, o Brasil tem a autonomia do Banco Central. Certo. Então, o presidente não pode demitir o presidente do Banco Central. Na Argentina, eu tenho a impressão que isso não é verdade. Então, na verdade, ele poderia simplesmente mudar o presidente, enfim... Esvaziar o poder da instituição, né? Assim, o Banco Central, ele não quer tem mais vários imprimir papéis, peso, né? O Milei. Exato. Ele pode imprimir a moeda, ele regula as instituições bancárias, eu acho que esse é um dos papéis mais importantes, ele controla a taxa de juros. Então, ele tem vários papéis, na verdade, né? Sim. Para aqui no Brasil, como que a gente pode... qual a sua avaliação sobre esse primeiro ano de novas propostas, novas políticas, se estava de acordo com o que era esperado e principalmente porque, como a gente estava falando de Banco Central, foi um dos principais episódios que a gente viu sendo protagonizados aqui, né? Essa rixa, essa disputa política para uma taxa de juros que fosse mais
amiga do consumo? A minha mãe não assim? se conforma como o Lula consegue brigar com um homem tão lindo quanto o Campos Neto. Não tá nem aí pra discussão. Jovem. Mas assim, como que alguém pode brigar com um homem tão maravilhoso quanto ele? Figura. Então, assim, eu acho... Eu tenho uma opinião, assim, muito otimista a respeito do governo. E aí todo mundo sai falando que eu tenho que fazer o L e vai dar discussão. Isso aí. Porque você não pode falar bem do governo sem ter feito o L, né? E eu nem fiz o L, mas enfim, eu fui positivamente surpreendida. Por quê? Porque é o que eu falei. No começo do governo foi dita muita coisa. Então vamos acabar com o teto de gastos, vamos mudar a meta de inflação, vamos aumentar o papel do BNDES de novo. Muita coisa foi dita. E, inclusive, quando foi dito e ele venceu as eleições, o mercado começou a reagir muito mal. Que é aquele termômetro da instituição que eu falei para vocês. Mas depois, ele não fez nada disso, né? Então, assim, foi-se o teto, entrou-se o arcabouço. A meta de inflação está intacta em 3%, não mudou. E isso é muito importante. Isso é realmente muito importante. O próprio Galípolo, que foi indicado para o Banco Central e hoje está no Banco Central, não votou para a aceleração da queda da Selic nos 75 pontos. O Galípolo é uma pessoa vinda do governo que votou pela manutenção do passo de 50 pontos. Então, ele não acelerou, ou seja, a Selic vai continuar caindo de 50 em 50. Se eles estavam tão preocupados assim com a taxa de juro alta, por que ele não votou para 75? Porque eles sabem que é importante a manutenção da credibilidade, da inflação. Eles sabem também que se o juro brasileiro é 10, se o juro americano é 5,5, o brasileiro não pode ser 8. Claro. Entendeu? Então, tem uma paridade aí que tem que ser respeitada, porque senão o câmbio dispara. Então, apesar do ruído, da fala para base, apesar de todo blá, 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 quando você tira o blá, blá, blá e você vê o que foi feito, não foi feito as promessas da campanha. E o governo que está colocado... ele é mais pragmático nesse sentido. Sim. Quando ele chegou lá, ele fez o que tinha que ser feito mesmo. Um estelionato eleitoral pro bem, né? Do amor. O Vamos estelionato chamar eleitoral do amor. De Não. ministros técnicos, Isso. poxa. Ministros Porque técnicos. outro dia o Pedro, numa das nossas edições do Rivo News, falou que a economia estava indo bem, relativamente bem. E um seguidor nosso só faltou pegar um Uber e vir aqui dar na cara dele. Não, Porque o isso era um quê? absurdo. Eu tenho Não, eu falei certeza, do eu tenho emprego. certeza que vai E ter, aí- assim, muito comentário E aí o negativo. Pedro colocou os dados que embasaram essa colocação dele, mas não Salário foi o em alta, suficiente. emprego em alta. Sim, tem pressão inflacionária vindo aí, que também torna a missão do Banco Central muito mais difícil de controlar um eventual Na recrudescimento da verdade, inflação. a inflação tá indo muito bem. Tá vendo? sabe Mais um que- argumento que eu deixei de Vou fora. te falar, assim, a inflação, surpreendentemente, vem caindo, inclusive mais do que os emergentes, né? E os núcleos de inflação vêm caindo também, com uma atividade que não desacelerou. É um conundrum, assim. Sim. É tipo assim, porque como é que funciona a política monetária? Isso é importante falar, né? O Banco Central aumenta a taxa de juro. Aí os empréstimos ficam mais caros. Aí as pessoas param de pegar empréstimo, então o consumo cai. Se o consumo cai, as empresas vendem menos, e aí elas mandam gente embora, aumenta o desemprego e o consumo cai de novo. E aí essa roda fica girando. O que aconteceu? Eles aumentaram a taxa de juros, o consumo não caiu, a atividade não caiu, o desemprego caiu, tipo, ele não aumentou, ele caiu, e a inflação tá caindo. Então, assim, Meu o que Brasil tá brasileiro. acontecendo, né? Tipo assim, tá dando tudo muito certo. Mas é mérito da equipe econômica? Claro que não. Claro que não. Na minha visão... Conjuntura. assim, na minha visão... E isso não tá acontecendo só no Brasil, tá? Isso acontecendo nos Estados Unidos também. Se você for ver o último dado de PIB, foi uma alta de 4,9%. Muito acima do que o mercado esperava. E a inflação lá tá caindo, tanto o núcleo de serviços quanto o número cheio, né? O que é núcleo? É quando você tira aqueles itens que ficam oscilando. Você tira o ruído e fica com o grosso da inflação. Mesmo assim, os núcleos estão caindo. E a atividade lá não está desacelerando. Então, o que está acontecendo lá também? Né? Porque se fosse uma coisa só do Brasil, você pode até falar, é o governo e tal. Não, é uma coisa mundial. Para mim, o que está acontecendo, e a única explicação que junta queda da inflação com alta do PIB, com alta da atividade, é um choque de produtividade. Você está tendo um choque de produtividade mundial.
E assim, você está mudando o patamar da atividade para um mesmo patamar de preço. E como é que isso acontece? Por que isso Cara, acontece? tem uma sorte, né? Aham. É uma coisa impressionante. Super. O último governo Lula Agora foi choque de o produtividade. super ciclo de commodities. Caraca, meu irmão. Às vezes na vida é importante ter um pouco de Importante ter sorte. sorte. Na hora Tem certa, no alguma lugar coisa que ele faz certo que Deus só manda coisa boa quando chega. Impressionante, né? A gente não pode julgar, entendeu? Que seja o melhor Que pra seja todos, o melhor né? pro Brasil, entendeu? Sim. Mas assim, eu acho que tem 2 candidatos para serem os maiores fatores de choque de produtividade que a gente está tendo agora no mundo. O primeiro é o trabalho híbrido ou o trabalho remoto, né? Eu acho que isso faz com que você passe a criar uma globalização da mão de obra. Então, eu da minha casa posso trabalhar para uma empresa brasileira, ou para uma empresa indiana, ou para uma empresa americana, ou para uma empresa em Singapura, né? Eu posso trabalhar da minha casa. Antes as empresas não aceitavam isso, agora elas aceitam. Então, onde elas estão indo buscar mão de obra? Não é mais na Faria Lima, né? Você quer buscar uma mão de obra, todo mundo lugar. sabendo falar inglês, você vai buscar no lugar mais barato, que pode ser a Índia. Pode ser alguma outra região. Isso, não que a gente tenha citado, mas a Venezuela teve um problema recente com isso, porque diante de um contexto de crise do país, quem pôde fazer trabalho remoto sem sair do país e receber em dólar, conseguiu. E isso acabou virando uma questão. Teve discussão. O presidente, acho que chegou a Nicolás Maduro. Presidente? Não, né? O ditador da Venezuela chegou, Fica a inclusive... critério do freguês. Eu tenho medo do cancelamento. Mentira. Maduro é ditador, pra quem tiver alguma dúvida. Chegou, inclusive, a ter falas bastante duras, né? Dos venezuelanos não serem patriotas, estarem vendendo a mão Ai, de que obra pra fora. absurdo, né? Você querer ganhar dinheiro na sua Poder vida. comer, né? Se E hoje em alimentar. dia, você pode até fazer as suas próprias transações em Bitcoin, por exemplo. Sim. Você nem precisa de uma moeda forte como o dólar. Então, hoje em dia, a mão de obra é globalizada. E você vai buscar a mão de obra no lugar mais barato. E não necessariamente na sua proximidade geográfica. E isso é um choque de produtividade muito grande. Então, esse é o primeiro candidato. E o segundo candidato, para mim, é a inteligência artificial. Esse Você negócio acha que vai chat... revolucionar a parada? Não, eu tenho certeza. Certo. Assim, eu não acho. Eu tenho certeza. Escreve o que eu tô falando. É a nossa, é Vai a mudar internet do a nosso forma tempo. que a gente faz as coisas. E assim, é engraçado, quando você olha pro mercado financeiro, tá todo mundo querendo comprar as ações, né? Tipo, Nvidia, não sei quantas mil vezes lucro. Hoje saiu o lucro da Nvidia, subiu 1.200% e a ação caiu, porque o mercado não achou o suficiente. Nada faz sentido, cara. A gente cobria mercado financeiro no Estadão e tinha vezes que eu me descabelava para escrever o fechamento e eu chegava pros meus chefes e dizia, mas o que aconteceu? Ele não caiu porque não subiu. Não, porque o mercado esperava um crescimento maior ainda, né? É uma loucura. Então tá todo mundo comprando base da Nvidia, expectativa. Microsoft, não sei o quê. Mas se você olhar, assim, todos os setores têm um impacto positivo com a inteligência artificial. Por exemplo, o setor de exploração de petróleo. A inteligência artificial, ela faz com que você seja muito mais assertivo em aonde você vai fazer a perfuração. De tal forma que você gasta muito menos dinheiro fazendo a perfuração. Claro. E o seu custo de produção passa a ser muito mais baixo, você consegue ter uma margem mais alta. Setor de petróleo. Saúde, é ridículo o que um robô de inteligência artificial faz. Ele faz cirurgia sozinho. Ele dá o diagnóstico muito mais certeiro. Então, assim, a inteligência artificial pode revolucionar tantos setores que é até raso você querer comprar só as ações voltadas Claro. para a infraestrutura de inteligência artificial. E quando você pensa o quanto as empresas podem aumentar a margem com isso, reduzir custo, você pensa que as empresas estão até baratas hoje em dia, porque você pode ter realmente um novo choque de revolucionário, assim, de nível de lucro, né? Mas se você me permite uma provocação, eu faço parte da geração... Todo mundo aqui faz parte dessa geração de 1990 que viveu a promessa da internet. De que isso ia trazer também um ganho de produtividade. Ah, mas trouxe. Mas houve também um distanciamento... Não, houve. Mas houve um distanciamento entre custo de vida e salário real. Não é só desde 1990. Vem de um pouco antes. Dá para ser pessimista também com relação à inteligência artificial nesse sentido? Ou...
Não, eu acho que a internet, ela revolucionou tudo que a gente conhece a respeito de escala. Então, por exemplo, a Nord. Eu sou uma empresa que estou baseada em São Paulo, né? E se não houvesse a internet, eu só poderia atingir clientes de São Paulo. Hoje em dia, eu tenho na minha base 55 mil clientes. Obviamente, se fosse só de São Paulo, eu não teria. Só que São Paulo deve ser o quê? 20% da minha base? Que legal. Né? Eu consigo atender uma pessoa que está no Acre. Eu consigo prestar uma consultoria financeira para essa pessoa. E essa pessoa, antes, tinha que procurar um consultor financeiro no Acre. Lá. Entendeu? E hoje em dia ela pode procurar um em São Paulo. Então, eu acho que a gente teve, sim, um choque de produtividade com a internet que veio junto com a globalização do comércio. Então, você teve globalização comercial com a escala de produção que a internet trouxe. E isso fez com que a gente tivesse uma das menores taxas de inflação e uma das menores taxas de juros da história desde sempre. Então, aliado a um crescimento razoavelmente enorme, estável. enorme, exato. Tirando os problemas do Brasil, claro. E você vê, qual a empresa que mais se beneficiou da internet, em termos de valor de mercado? Facebook. Que não é uma empresa ligada à infraestrutura da internet. Sim, Não. sim. Entendeu? E Foi uma nem empresa era de redes algo que era sociais. possível de vislumbrar quando a internet estava surgindo. Exato, né? quem diria? Tipo assim, não, a empresa que mais vai crescer Uma no rede mundo social que era vai ser uma rede que nem social. existia também Exato. na época, né? Exato. Marília, você estava falando então de contexto global. A gente está vivendo um momento cheio de tensão geopolítica, guerra no Oriente Médio, guerra no leste europeu, guerra em todos os cantos. Possivelmente uma guerra aqui em cima do Brasil, daqui a pouco, com a Venezuela. A minha pergunta para você, nesse sentido, é como que a pessoa física, um desses 5 milhões de CPFs que investem ali, bota quase que uma fezinha, não é uma fezinha porque a gente sabe que não é aposta, mas que deposita ali, que faz a sua poupança, né, na bolsa, como que essas pessoas podem se proteger desse tipo de coisa? Tem várias formas de você se proteger de uma guerra geopolítica, né? A principal forma é o ouro. O ouro é o principal ativo contra uma crise geopolítica, porque você não sabe qual vai ser a moeda vencedora, né? E nesse próprio cenário, o dólar deixa um pouco de ser a moeda global. Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente teve um congelamento pela Europa dos fundos russos nos bancos europeus. Isso criou um precedente terrível, né? Os russos pensaram, então se eu vou acumular reservas, eu não vou acumular nos bancos europeus. Claro. E aí eles começaram a comprar o quê? Alternativamente, ouro, criptomoeda, sabe lá, né? Eles não divulgam o que eles compram, mas você tem que comprar outras alternativas. Sim. Então, criou um precedente muito importante. Se você olhar, tanto Japão como China vem reduzindo as reservas em dólar. Né? Eles vêm vendendo treasuries e é um dos motivos pelos quais as treasuries subiram. Pode ser que eles simplesmente queiram vender treasury, pode ser que eles queiram trocar por outras coisas. Claro. Então, o ouro ele ele sempre é um excelente candidato para proteção. Nesse contexto de fim de mundo, a Manu, que é a nossa integrante, uma das nossas integrantes do nosso Rivo News, te mandou uma pergunta. Espera aí. Acho. Tava no Rivo Talks. Vamos lá. Eu tô com medo do que a Manu vai perguntar. Oi, Marília. Minha dúvida é a seguinte: diante de todo esse colapso que a gente está vendo de mudança climática, apocalipse e mundo acabando, a dica é pegar todo o dinheiro guardado, investido e gastar como se não houvesse amanhã? Porque talvez não exista. É isso que eu acho que ela quer que você responda. Que pergunta, né? Eu acho que o problema é outro, na verdade, né? É tipo assim, e se houver amanhã? Né? O que eu faço se eu gastar tudo e se houver amanhã? Será que eu vou conseguir viver bem? Você justamente você fala bastante sobre renda fixa, que é considerada uma das alternativas mais seguras de investimento. Qual que é a sua opinião sobre criptomoeda?
Já que a gente entrou nesse... Você sabe que eu gosto? Sério? Mas você indica? Sim. Caramba. Sim, incrivelmente. Não, legal, uma pessoa É que tem tipo, a se você transparência me- de dizer que sim. Se você me fizesse essa mesma pergunta 2 anos atrás, eu ia te falar, é uma bolha. Uma bolha, foge. Cara, besteira isso, eu não sei valorar isso e tal. Mas eu confesso que eu tava errada. Assim, eu acho que eu tava errada. Porque eu fui entender a revolução tecnológica das criptomoedas um pouco mais tarde. Inclusive, eu tive uma conversa com o Charles Wick, sabe? E aí, ele é super entusiasta. E aí, a gente foi almoçar. Eu falei, Charles, tá, vai, me convence. Tipo, o que tá acontecendo? Não, tu negócio chato, cripto chatos, não sei o quê. Você fala mal de Bitcoin, o pessoal já vem te atacar. Falar mal de puta Bitcoin é igual religião. falar mal da Taylor Swift. É, exato. Pode. Tem fãs. Tem fãs. E aí ele me explicou e eu entendi, assim. Eu vindo da renda fixa faz até mais sentido. Porque você tokenizar um ativo é revolucionário. Porque você pode tokenizar uma moeda, né? Uma moeda de transação, um token, um Bitcoin. Mas você pode tokenizar qualquer coisa. Você pode tokenizar uma ação de uma empresa e transacionar ela sem intermediários pelo mundo todo. Você pode tokenizar o seu próprio apartamento e transacionar o seu apartamento com alguém em Singapura em questão de segundos. Mas a coisa física? Aham. Você vai num cartório, faz um contrato que o detentor do token... eu não sei, assim, burocraticamente como faz, mas você faz um contrato tokenizando aquele imóvel. E aí você vai no Ethereum e na rede Ethereum e coloca lá que quem for dono do token, né? Que coragem. Você cria um ativo. E aí, para renda fixa é maravilhoso porque você pode fazer um empréstimo lastreado naquele imóvel que se a pessoa não paga o empréstimo, automaticamente o token vai para você. Você não precisa acionar a Que justiça, legal. pagar custo de transação, ir no cartório, ir na Polícia Federal, tirar o cara... Não, é automático, é instantâneo, Caramba. é sem intermediários. E você pode fazer esse tipo de contrato com absolutamente tudo. Por isso que os bancos odeiam, né? E a Receita Federal adora. Os intermediários, com certeza, odeiam. Aproveitando que a gente tá falando de cripto, eu vou te implorar para me explicar. A gente já tentou falar disso nos últimos 4 Rivonews. O Drex. O Drex. O que é o Drex? O que ele é diferente do Pix? O que é o Drex? Explica para mim. O Pix, na verdade, é como se fosse um TED e um DOC, né? Então, é só um meio de você transacionar o real. Certo. O Drex, ele é um token. Então, em vez do Banco Central emitir R$1, né? Emitir uma cédula lá, ele pode emitir um Drex. E tokenizar esse Drex e transacionar da forma que ele quiser. O que ele vai fazer, provavelmente, é que ele vai fazer uma compromissada e vai colocar isso no balanço dos bancos. Então, na verdade, é uma forma digital de você ter o real. E que você pode transacionar sem intermediários. Então, por exemplo, você tem uma loja de roupas e eu quero comprar a sua roupa. Em vez de eu pegar meu cartão de crédito e comprar a sua roupa e você pagar 5% no cartão de crédito e receber depois de 30 dias, a gente vai trocar um Drex, entendeu? Você vai me dar a roupa, eu vou te dar o Drex. E aí, você vai ter a sua carteira de Drex no aplicativo do Banco Central, sem nenhum intermediário. Mas as criptos... Da mesma forma que você teria uma nota de R$1. Certo. Mas assim, o que os entusiastas de Bitcoin e Ethereum falam é a liberdade absoluta e nenhum tipo de controle, né, sobre os seus ativos digitais. Nesse caso, a gente está falando de uma criptomoeda emitida pelo Banco Central. Exato. A grande diferença do Drex para um Bitcoin, para um Ethereum, é que o Banco Central pode emitir quantos Drex ele quiser. Certo. Ao contrário do Bitcoin, que tem o halving lá, que é emitido cada vez menos. Entendi. Então, se o Banco Central quiser inflacionar a economia em Drex,
Mas ele também poderia fazer isso em real. Total, não muda nada nesse sentido. Seria um avanço pro meio tecnológico, pro meio digital. Perfeito, é só isso. É só uma revolução tecnológica. Tá. Não tem nenhuma mudança em termos de... E uma sacaneada nas operadoras de maquininha, de cartão. Você sabe né? que assim... De alguma maneira. Ou o Pix já veio pra fazer isso também, né? Eu acho que sim. Assim, você cobrar 5% do cartão de crédito para fazer uma transação, eu acho meio que um absurdo. Antiquado assim. até. Né? E demora, eles te dão depois de 30 dias. Quanto mais intermediários você vai adicionando na cadeia, mais burocracia, mais, né? Não sei, acho meio desnecessário mesmo. É quase que um empréstimo reverso, né? Você tá pagando para receber o dinheiro depois de um tempo. Tipo os juros negativos do Japão, que é outra coisa que eu não consigo entender, mas isso fica para outro dia. E enfim, já que a gente estava falando de Brasil, evolução, por que a gente sempre sai na frente dos Estados Unidos nessa questão de trazer avanços, o Pix, o Drex? O nosso Banco Central, ele é mais para frentex, ele é mais progressista, ele sai na frente, razão. Né? Sai, essa frase me deu uma... Mas isso... Mas você tem um presidente bonito. Mas isso, aí eu dou, assim, eu reconheço que isso é a gestão do Roberto Campos. Eu acho que o grande salto na gestão dele foi exatamente essa revolução tecnológica. Ele começou a falar de sandbox, de open banking, de Drex, de moeda digital, muito antes de qualquer outro banco central. Assim, eles foram muito... Ele decidiu fazer essa agenda mesmo. Uhum. E assim, até tipo... Pix, né? Uma coisa que não existe... Existe em poucos lugares do mundo uma coisa assim, semelhante, né? E eu tenho a impressão que... Por que no Brasil, assim, o sistema bancário como um todo é tão eficiente? Eu tenho a impressão que é... Eficiente? Juro. Juro, assim, se você for nos Estados Unidos... Você não deve ter conta nos mesmos bancos que eu, Marília. Não é possível. Eu juro por Deus que se você for para os Estados Unidos vai ser pior. Caramba. Lá eles usam cheque ainda, assim, é uma coisa meio... Tipo, eles não têm esse negócio que a gente tem de pagamento instantâneo, demora 2 dias para cair, é uma loucura. E aquela coisa de que aqui a gente tem 5, agora um pouco mais, né? Tem os bancos digitais, mas e lá eles têm 3.500 bancos. Isso não é uma vantagem do sistema americano? É verdade. Lá é um pouco mais diversificado. Eu acho que assim... Mas a gente está melhorando, né? O próprio Banco Central decidiu nessa gestão atacar isso através dos meios de... das contas pagamento, né? Então, ele permitiu empresas como Nubank, C6, Banco Inter, vários outros, né? Que surgiram, bancos digitais, que entrassem exatamente para abocanhar um pedacinho. Se você for ver, assim, um histórico dos últimos 10 anos, a concentração bancária tem caído muito no Brasil. Certo. Então, é uma coisa que melhorou. Mas tirando a concentração bancária, o nosso sistema bancário é muito eficiente. E eu tenho a impressão que é por conta do nosso histórico de hiperinflação. Trauma, sentido? Estresse pós-traumático. Porque, assim, você tinha que passar o overnight todo dia. Nossa. Porque se você ficasse um dia com o seu dinheiro parado na conta, você perdia 1%, assim, era uma coisa louca, né? A gente tem muitos espectadores jovens. Explica o que era o overnight. Overnight é o dinheiro de um dia. Vamos supor, sobrava dinheiro no caixa do banco. Se ele não investisse por um dia esse dinheiro, ele perdia 1%. Isso aí no balanço é uma loucura, né? Sim. Você destrói qualquer rentabilidade de banco. Isso antes do plano real, tá, gente? Antes foi do uma plano... coisa bacana. Alguns dizem que não, mas foi legal. Foi muito legal. Antes a gente... Deu uma salvada, né? Não, é engraçado, né? Assim, Por que as pessoas usam freezer no Brasil? Por conta da hiperinflação. Você tinha que estocar comida, né? Porque se você ia na semana seguinte, você já pagava, né? 10% de reajuste. Então, a gente teve que criar um sistema de pagamentos instantâneo porque qualquer dia contava. Né? Qualquer dia era mega importante. Sim. E talvez tenha sido isso. Nesse cenário maluco de Brasil, uma das coisas que o brasileiro se apegou muito foi, pelo menos, né, nossos pais, a poupança. E hoje a gente sabe, quer dizer, a gente ouve falar, né, que a poupança é possivelmente o pior lugar para você deixar, tirando o colchão,
talvez nem assim, porque né, você não perde, mas... por que a gente criou essa obsessão com a poupança e hoje qual é a melhor alternativa? A obsessão com a poupança, ela é porque nela você tem certeza que você não vai perder dinheiro. Né? Todo mundo sabe como funciona a poupança e todo mundo sabe que se investir na poupança e tirar o dinheiro mês que vem, você vai tirar mais do que você colocou, né? Se você tirar na data de aniversário, blá, 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 blá. Então, o brasileiro, ele é tão avesso ao risco que ele... Só de ter a garantia de que ele não vai perder, já é o suficiente para ele. Mas ele está se sofisticando também. E agora, eles estão começando a entender que essa não é só a característica da poupança, mas é a característica de todo e qualquer título pós-fixado. Então, um título atrelado à Selic ou ao CDI vai te dar amanhã mais do que você tinha hoje. Esses títulos são só os públicos ou também Tesouro os... Selic, no caso da Selic, né? Rende 100% da Selic. Ou CDB a 100% CDI, por exemplo. Né? Então, você chega no banco, vai fazer um CDB, uma LCI, uma LCA, também é pós-fixado. Então, se a Selic sobe, você rende mais. Se a Selic cai, você rende menos, mas ainda um valor positivo. Certo. De tal forma que amanhã você vai sempre ter mais do que você tinha ontem. Nossa gloriosa Cecília Flash também tem uma pergunta para você e é sobre isso. Essa eu tenho mais medo ainda. Deixa eu te mostrar aqui. Não, ela foi mais tranquila do que a Manu. E está sem som, agora foi. Oi Marília, tudo bem? Seguinte, dado o crescimento da quantidade de influenciadores, por assim dizer, a gente falando sobre finanças, a gente acredita que a população brasileira está mais interessada nesse assunto. Mas qual é a sua avaliação? A gente está alfabetizado o suficiente para discutir esse assunto ou falta a gente avançar ainda mais nesse sentido? Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. O problema é que quando a taxa de juros, quando a Selic foi a 2, explodiu o número de influencers. Todo mundo era influencer de finanças. Não tinha uma pessoa na família que não queria ser influencer de finanças. Porque ficou mais complicado, Não, né? porque todo mundo queria saber como que Sim. ganhava mais do que a Selic, já que a Selic era 2% ao ano. Claro. E aí, qualquer vídeo que você fazia sobre ação, sobre fundos imobiliários, não sei o quê, tinha um mega número de views. Depois a Selic foi para 14, aí ninguém mais queria saber sobre finanças. Entendeu? Ninguém mais, Como os você vídeos influencer de caindo. renda fixa, né? Entendeu? Então, eu acho que o que faltou o pessoal tá mais educado, eu acho que um pouco mais. Mas o que eu sinto que falta muito é uma curadoria, né? Porque quando não existiam os influencers, os jornalistas faziam a curadoria. Então, eles traziam para falar como fontes as pessoas que eram reconhecidamente entendidas naquele assunto. Né? Era como se fosse um selo. A internet meio que tirou isso. E agora você tem milhares de pessoas falando sobre finanças, mas nem todo mundo está falando direito. Nem todo mundo está ensinando os conceitos certos. E Opções binárias. e assim, day trade, swing trade, fique milionário, Curso girando. de ensinar a ficar rico, né? Marília é a primeira pessoa a sentar nesse ambiente que defende jornalista. Porque, Tá vendo? pelo menos, essa curadoria É porque era faz feita. muito tempo, ela não lembra de Não, era assim, tão bom como, assim. Não, tô como brincando, sempre tô tem brincando. jornalistas e jornalistas, Não, mas claro. eu acho que Tem assim, algum critério, né, de seleção. né? Não, essa pessoa reconhecidamente Sim. faz isso há muitos anos e tem resultados muito legais. E eu acho legal, inclusive, quando você aparece como uma das mais mencionadas em rankings. Acho que traz muita credibilidade para justamente se diferenciar. Pois é, do- mas é do difícil, pessoal. porque assim, para você entrar nos rankings, você tem que ter engajamento, visualização, você tem que ter oratória. É um game muito mais de marketing do que técnico. Claro. E eu tento brigar nesse mundo, né? Eu, quando eu era mais nova, fazia teatro. Então, assim, eu tento, né? Eu me jogo mesmo. Só que é muito difícil você competir com uma pessoa que tem um poder de oratória muito grande. Só que essa pessoa que tem um poder de oratória muito grande não tem a qualidade técnica, às vezes. Tipo, eu tô há 15 anos no mercado financeiro. Eu fiquei 10 anos como gestora.
eu tradeava Brasil, eu tradeava México, eu tradeava Estados Unidos, assim, não querendo me achar, mas tem gente que Claro. acordou ontem e decidiu ser influencer de finanças, entendeu? É claro que eu erro várias vezes e tal, mas assim, eu tô nessa há muito tempo. E aí, às vezes a gente recebe clientes lá muito machucados porque seguiram influencers e perderam tudo, né? Assim, ou perderam muito. Sim. Então, ainda tem que ter esse amadurecimento da curadoria, entendeu? De você entender quem realmente está lá pelo cliente, quem quer fazer o bem pelo cliente, quem quer que o cliente, né? Quem está falando a verdade, né? Assim, a real mesmo do mercado financeiro e quem está lá para tirar o seu dinheiro. Porque o mercado financeiro só tem rato. Sério. Nossa, parece redação de jornal. Só tem rato. Tá todo mundo muito espertão lá pra tirar um filezinho do dinheiro A comissão no final. né? É um trabalho de confiança também, né? De Total. você conseguir ir conquistando. Você tem uma lista de princípios que você segue quando você faz sugestão de investimento ou quando você... Tenho. Eu tenho que fazer pra mim e pra minha mãe. Sério? O que eu faço pro meu cliente, eu faço pra mim e pra minha mãe. Caramba, é um Olha, sarrafo alto, receita. né? Eu não vou recomendar pra você o que eu não recomendo pra minha mãe. Se minha mãe tiver uma carteira diferente da sua, tá errado o meu trabalho. Uhum. Né? Essa é a minha filosofia. Então, quando a gente vê um produto ruim, a gente dá arrepio, né? A claro. gente fala, não. Ah, mas paga muita comissão. E daí? Sim. E Não. depois eu perco meu cliente pra sempre, né? Tudo bem que a gente não recebe comissão, mas assim... Sim. A gente estava falando desse universo do influenciador e todas as profissões de largada, a gente sabe, já são mais difíceis para as mulheres, óbvio. Mas o mercado financeiro, a gente transitou por esse universo, ele é especialmente machista. Né? É especialmente machista, tem um monte de idiosincrasias aí bem escrotas mesmo com as mulheres. Eu acho que é um dos mercados mais machistas, assim. Bom, era, pelo menos. Você não é melhor. só influenciadora, você também é uma empresária no ramo. Como você lida com isso? Você recebe muito comentário desse tipo? Não, hoje em dia não. Resistências eventuais também? Não, também não. Contrário. Hoje em dia não. Mas durante a minha época de gestora, eu fui muito acostumada a ser a única mulher da mesa. Uhum. E no começo era uma questão. Era sempre uma questão. Eu ouvi muito, tipo, não, eu não trabalho com mulher. Assim na lata? Aham. Caramba! Não necessariamente a pessoa falava Não, na minha cara, mas claro. falava. Sim. Coragem. Só que eu tive muita sorte, né, de trabalhar com pessoas que deram muita oportunidade pra mim. Legal. Então, era sempre assim, puta, eu não quero trabalhar com ela, eu não quero trabalhar com mulher. Aí a pessoa fala assim, cara, conversa com ela. Uhum. Ela aguenta. Era sempre assim, ela aguenta. Pode bater que ela aguenta, porque a impressão que eles tinham era que se você pressionasse muito uma mulher, ela ia chorar. Uhum. Mas eu vou te falar que eles não estavam de tudo errados, assim. É comum, Claro. porque a mulher, ela não tá tão acostumada com um tratamento extremamente agressivo. É só você ver uma conversa de homem, né? Aham. Ah, sou idiota, ou não sei o quê, não sei o quê. A conversa da mulher já é, tipo... Mais recatado. mais recatada. E se uma mulher falar pra mim, sou idiota, você vai ficar... tipo, você vai se sentir Mulher não se ofendida. cumprimenta dizendo, fala, sua piranha. né? Exato. Então, assim, é um pouquinho diferente. Agora, passado esse primeiro baque inicial, se você mostra que você é extremamente técnica, extremamente hard work, não sei o quê, passa muito pouco tempo, você já é... Tipo, isso Mais passa uma a na não sala. ser um issue, entendeu? Certo. Só que tem o primeiro impacto, sim. E você tem que quebrar esse gelo sendo... Cara, gritando mais alto e sendo mais do que todo mundo ali na mesa, Uhum. né? Aí você vai, quebra o gelo e aí você já Torna vive... respeitada, né? Você já vive, assim, uma situação normal, né? Tipo, quando eu entrei, tinha eu e tinha um outro estagiário. E eu fiquei e o cara não. Então, Sim. depois vai pra qualidade técnica. Mas o impacto inicial é sempre um pouco complicado, sim. Sempre foi um pouco complicado. E eu vi... Teve gente durante a minha carreira que falou assim, eu não aceito isso, vou pra outra área. E eu decidi pensar assim, não, vou mostrar que eu sou capaz, né? Vou gritar mais alto, vou ficar até mais tarde, vou ser a que mais pergunta, vou ser a que mais absorve.
e vou fazer o que eu quero fazer, porque é isso que eu gosto de fazer, né? Eu vou aprender com os melhores. Os melhores do mercado financeiro, eles não gostam de ensinar. Aliás, eles odeiam ensinar. Normalmente os melhores em tudo não gostam de Não é? ensinar, né? Vai pegar um cirurgião cardíaco renomado e ser aprendiz dele. Meu pai, eu digo isso porque meu pai era cirurgião cardíaco. E ele falava que o mentor dele batia na mão dele, assim, tipo, quando ele, né? Tipo, faz isso. E no mercado financeiro é exatamente assim. Você tá louca! Você quer? É exatamente assim. Tudo muito a mais. E aí, assim, você tem que decidir, tipo, o que é mais importante pra você? É o seu ego de não aceito ser tratada assim? É claro que tem um limite pra tudo, né? Não, lógico. Tipo, Da civilidade. da pelo civilidade. menos, né? Ou é, tipo assim, esse cara é um dos melhores no que ele faz. Eu vou aprender o que ele tem pra me ensinar. Eu preferi ter o outro approach. Sim. Mas eu também respeito quem fala assim, não, cara, isso não dá. Assim, pô, tem que ter um Mas mínimo de... Posso entender com essa resposta, então, que nunca cruzaram o seu limite. Exato. Tá. Total. Se fosse uma coisa assim, muito intensa, assim... Não, sempre foi, assim, agressivo. Claro. Mas no limite do respeitoso. Certo. Você tem algum ensinamento que você passa pra frente, que você faz questão, que você acha que é importante pra trabalhar no mercado financeiro? Sim. Eu acho que, primeiro, trabalhe com os melhores. Esse negócio de, eu quero trabalhar no mercado financeiro, então vou para qualquer empresa do mercado financeiro. Aí você vai aprender a gerir de qualquer jeito e Sim. você vai ser uma pessoa que tem qualquer performance, né? Assim, então assim, você vai pro melhor, né? E você... Meu pai sempre me falou que é pra eu ser sempre a pessoa mais burra da sala. Exato, entendeu? Esse é um Exato. conselho que ele dá desde que eu me conheço por gente. Assim, seja sempre o mais burro da sala. Perfeito. A E disputa sabe o entre que eu nós dois é percebo? intensa, né, Gabriel? Sabe o que eu percebo hoje em dia? Muita gente tá se formando, né? Muita gente nova tá se formando, escolhendo trabalho remoto. E para mim isso é um erro No início, crasso. sobretudo, da carreira, né? Como é que você vai aprender com os melhores se Sim. você não tá do lado deles? Sim. Tudo que eu aprendi foi observando, porque eles não vão te contar, eles têm coisa para fazer, eles estão ocupados fazendo outras coisas. A maioria do que eu aprendi eu absorvi estando do lado e ouvindo eles pensarem alto e perguntando alguma coisa lá, tipo, depois que o mercado tinha fechado, às vezes eles não queriam me falar porque eles estavam cansados, eles queriam ir embora e eu oferecia carona. Não, eu te levo pra Claro. casa, sabe? Fica tranquilo, eu te levo pra casa. Mas me conta. Explica o que aconteceu na Legal. Europa, que, o mercado desabou. Então, assim, você tem que... Pra você realmente, assim, conseguir absorver um pouco, você tem que... Não escolhe o conforto, principalmente cedo na sua carreira, é um grande erro. E acho que é uma das coisas que a gente aprende muito no convívio com o chefe é também o que não fazer, né? Total. Eventualmente. Total. Então, porque até o chefe cretino, ele tem alguma coisa a te ensinar. É. Não pessoalmente, assim, não que ele vá te ensinar e diga, eu sou cretino, isso não deve ser, porque não é assim que funciona. Mas você observando ali, se você tiver as balizas corretas de moral e ética, você também consegue aprender muito do que não fazer. Com certeza. Né? Às vezes você tem uma ideia que você acha que é revolucionária. Aí ele olha pra você e fala, nossa, que ideia Que idiota. lixo. Mas depois ele te explica por que é Claro, idiota, né? E claro. você saber por que é idiota é revolucionário. Assim, você ia passar a sua vida inteira achando que aquilo era verdade e era, obviamente, né? Você estaria equivocado. Sim, Então, é muito importante estar com gente boa e do lado de gente boa, né? certo. E como você vê o futuro dos influenciadores digitais? Você acha que agora, com a perspectiva que a gente tem da economia, dos juros caírem, da gente voltar a ter, às vezes... Agora, levou 10 meses para a Bolsa chegar no nível do começo do ano. Como que você vê que vai virar o mercado de influenciador digital? Vai entrar mais gente? Vai ter mais qualidade de conteúdo? Eu acho que vai voltar o interesse, né? Quando a taxa de juros cai, sempre volta o interesse. Mas acho que essa segunda onda já está um pouco mais maturada, assim.
os que ficaram mesmo, né? Porque muita gente saiu. Sim. Quando a Selic foi para 14, muita gente sumiu e foi ser influencer fitness, né? O Então, negócio é estar no Instagram, né? Não é o conteúdo. Aparentemente as duas coisas elas são intercambiáveis. são, porque muita gente foi mesmo. Ou começou a falar sobre Já região, viu a ou mudou ciclovia que tem aqui na Faria Lima? Vitória deles. Eu acho que, assim, vai dar uma maturada de quem tava lá na época ruim também, falando coisa com coisa, ajudando. Marília, mudando de pato pra ganso, você é uma exímia surfista. Exímia! Exímia! Me conta quais são as semelhanças entre o surf e o mercado financeiro. Nossa, total, né? Para além dos gráficos, né? Que essa é muito sobe e óbvia. desce. Sim, As sim. ondas. Pois é, né? É um business de resiliência, né? Porque a primeira vez que eu surfei, eu tava lá no rasinho e tal, aí eu desci a primeira onda e falei, caramba, isso é muito legal! E é meio que quando você ganha o primeiro trade, né? Quando você ganha o primeiro dinheiro, você fala, nossa! Aí você tenta a segunda, você cai. Você fala, putz, e agora? Não, peraí. Se eu quiser ficar lá em cima, né? Se eu quiser, entrar sozinha na onda, dar uma rasgada, dar uma batida, não que eu dê porque eu não dou, mas eu vou ter que treinar, né? Eu vou ter que treinar, eu vou ter que fazer aulinha, eu vou ter que, né, me aperfeiçoar. E é uma coisa que você entende que demora décadas, assim. Não é que você vai em uma semana virar o Medina, né? Impossível. Ainda mais morando em São Paulo, né? Pois é. Fica um pouco mais difícil. Fica, mas aí demora, é uma maratona, o mercado financeiro é uma maratona. Você vê, tem gestores com 40 anos de mercado que tomaram uma invertida esse ano, né? Porque estavam vendidos em bolsa americana, achando o quê? Que o aumento de taxa de juro ia causar uma recessão. Por quê? Porque 99% das vezes que aumentou-se a taxa de juros, teve uma recessão. Aí eles apostaram no que aconteceu em 99% das vezes. E o que aconteceu? Era um choque de produtividade. Aquele 1% vagabundo, né? Entendeu? Então, poxa, se um cara que tá 40 anos no mercado perde dinheiro às vezes também, você tem que ser muito humilde pra entender que é uma maratona mesmo, entendeu? E às vezes você vai perder. Nossa, eu tenho uma confissão pra fazer que eu acho que... Eu não sei se a gente já fez nos medo. programas, mas eu Foi combinado. eu vivi essa experiência em segunda mão. Eu lembro de uma vez que o ex-governador João Dória estava falando sobre investimentos e obras públicas. E aí ele, lá pelas tantas do evento, ele falou que queria fazer uma nova rodada de capitalização da Sabesp, trazer investidores. E eu todo feliz lá, fui lá fazer a minha notinha, soltei. De repente eu recebo uma ligação do editor falando, olha, a ação da Sabesp está caindo 15%. Nossa. Você pode me contar o que mais que o João Dória falou? Eu falei, eu não faço ideia do que aconteceu. Que medo, né? Porque é uma vírgula errada, né? Que muda totalmente. Mas no fim, eu me tranquilizei, porque a primeira reação é, meu Deus, o que eu fiz? Mas depois eu descobri que era porque tinha alguns investidores que estavam achando... Que ia ser privatizado. Aí, ó, tá vendo? É bom a gente conversar com quem entende. Mas o mercado é assim, porque muita gente acha que... Sensível, né? Não, o mercado é um mercado de expectativas. Então, o que importa não é só a notícia, mas é que se essa notícia já estava precificada ou não estava precificada. É isso, é muito doido. eu ficava maluquinho quando a gente cobria mercado internacional, porque era assim, sei lá... o subiu porque caiu, né? Não, é tipo assim, a Selic caiu 0,5%. Geralmente, quando a Selic cai, a bolsa sobe. Mas a bolsa caiu. Por quê? Porque o mercado esperava 75%. É isso. Entendeu? É o payroll. Saiu o payroll americano. Criar 500 mil empregos essa semana. Mas o mercado esperava Dow Jones 600. 10. Até hoje eu falo... Então... Eu tenho que falar livro bege perto de você baixinho. Nossa, livro bege. Que horror. Eu não sei como que eu caí naquilo. Eu gosto de política. Mas é uma loucura. O mercado é sempre um mercado de expectativas. Então, às vezes, você não entende porque a Selic caiu e a bolsa caiu. Mas é porque estava desalinhado com as expectativas. O que o pessoal esperava. Marília, você tem 2 filhos, que eu sei. Eles ainda não têm idade para receber mesada.
Não. Mas quando eles tiverem idade para receber mesada, isso é uma curiosidade que eu tenho sobre pessoas que trabalham diretamente com investimento. Você vai corrigir pelo IPCA, você vai obrigar a investir 30%, o resto você compra em balinha. Vão ter que ter qual reserva é? de emergência. É, né? Você sabe que eu também tô cogitando isso, né? Tipo, como é que você faz? Sim, eu vou dar mesada, porque eu acho que foi uma coisa que meu pai fez comigo e funcionou. Uhum. E, inclusive, meu pai me deu, depois de um tempo, ele me deu um cartão de crédito. E foi maravilhoso, porque eu descobri que se eu dividisse tudo em 12 vezes, eu podia comprar 12 vezes mais, coisas. né? Até que eu estourei o meu cartão de crédito e precisei ficar 1 ano sem comprar nada. Nossa, isso me cheira 2008, É. crise. E aí, ele falou assim, meu, se vira, eu não vou te dar mais dinheiro por causa disso. Então, Claro. assim, depois, na hora que apertou, ele bancou. Legal. E eu imagino o quanto difícil deve ter sido isso pra ele, né? Porque eu Claro. penso de hoje em Sim. dia, Claro. dá muita vontade de falar assim, não, se fudeu, não, claro, filho, toma, Tá calma, não bom, faça isso de novo. Acontece. É. Mas aí não Mas educa, eu, né? eu fiquei 1 ano ralando, assim, tipo, não gastando nada, voltando pra casa pra comer, não sei o que lá, não sei o que lá, por conta do meu cartão de crédito que tinha estourado. E eu achei que isso foi muito bom pra mim, entendeu? Depois disso, eu comecei a trabalhar com o dinheiro de uma forma muito diferente. Eu comecei a passar tudo no débito, acabava o dinheiro, acabava. Então, eu comecei a ser muito mais responsável. Então, eu acho que a mesada é bom pra criança pensar assim, pô, tenho isso, se eu gastar isso, eu vou ficar com isso. Eles ainda não têm idade pra fazer essa contabilidade, Claro. né? Então, eles... Tipo, a minha filha pega umas moedinhas e fala que vai comprar um brinquedo gigante. tô Então, ela rica. ainda... Exato. Ela ainda não tem essa noção. Mas, tipo, eu sempre falo pra ela, né? Quando ela tá com as moedinhas, eu falo assim, filha, sabia que se você colocar no banco, depois de 1 ano, o banco te dá mais moedinhas? Quantos anos ela tem? 5. Aí, ó. 5 Né, anos. tipo- Já aprendendo sobre investimento. É mesmo? É, filha, é. Sabia que você pode comprar também um pedaço de uma empresa? Tipo, Essa é Você uma é dono. clássica. Né? Você é dono. é mesmo? É. Aí ela falou, mamãe, posso comprar um pedaço da sua empresa? Você já é herdeira, para. Não preciso de sócio agora. Bonitinho. Dinheiro de gente grande é diferente de dinheiro de gente Nossa, adulta, rende né? mais. Eu tenho uma conta muito errada que eu sempre parcelo as coisas, mas é porque eu penso que enquanto tá parcelado, tá rendendo dinheiro, entendeu? eu não preciso sim, pagar verdade. agora. Você tem razão. E é Ah, verdade ufa. isso. O meu Não, raciocínio é assim, se o meu salário é 10 mil e o meu limite é 20, eu tenho 30 todo mês pra gastar. não, assim, Gabriel. teoricamente você tá Não certo. façam Se você isso, tem é o dinheiro mentira. rendendo e você divide sem juros, Uhum. você tá rendendo enquanto o pagamento é sem juros. Mas, eu tenho o meu trauma do cartão de crédito. E 2, eu sempre penso assim... Hoje em dia não faz mais sentido esse meu pensamento, mas fazia na época. E se eu for mandado embora amanhã? Claro. Sim. Entendeu? Hoje eu tenho Ou dinheiro se pra faz pagar. pra gente faz muito sentido. Sabe, assim, hoje eu tenho dinheiro pra pagar, amanhã eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar. E eu não quero ter dívida, eu não quero, tipo, num Claro. momento já ruim da minha vida, eu ter que ficar ainda pior porque eu ainda tenho que pagar 12 meses de cartão de crédito, entendeu? Então, eu nunca, tipo, eu fiz isso, eu fui muito mal com isso e depois eu nunca mais fiz. E além do cartão de crédito, outra coisa que eu acho que é um pouco cultural que eu ainda tenho medo é o tal do consignado. Você consegue explicar o por que é pra fugir igual o Diabo da Cruz? Ou... Não, eu acho que é pra uma quem forma de precisa, financiamento como para quem precisa é um dos juros mais baratos que tem de empréstimo, né? Uhum. Então, para quem precisa, é legal. O problema é você pensar que aquilo é uma extensão do seu salário, né? Gabriel, Ah, gente, mas é um acesso ao dinheiro que é magnífico. Né? O problema é que depois chega a Você fatura. tem que pagar, um né? dia ela Esse é o chega. problema. a gente tava fazendo aqui vários elogios ao sistema bancário brasileiro, tá vendo? Ah, Quem o financia? parcelamento é uma peculiaridade só do Brasil. Porque a gente sempre fala, né? Se comprar tal coisa nos Estados Unidos, o valor cheio é mais barato, mas aqui você ainda pode parcelar.
Tem algum lugar do mundo, você sabe essa informação? Tem, mas é bem menos, assim. Essa coisa de parcelar em 12 vezes é uma coisa muito brasileira. E é pra tudo, Pra né? tudo. E qualquer valor, é uma coisa muito louca. Sonho de valsa. Outro dia no supermercado me ofereceram parcelamento, nunca tinha visto. No caixa, aliás, você quer dividir? Eu falei, Imagina. pode, moça, não me conta isso. Não, é verdade. Quando eu falo, você quer dividir? Eu falo assim, mas mês que vem eu vou ter que comprar de novo. É isso, não faz sentido. Eu vou só aumentar as parcelas. Muito doido. Eu faço isso pra deixar rendendo um pouco. Tenta pedir desconto à vista, às vezes vale a pena. Às vezes Não, vale a pena. isso sim. Eu sou pechinchador nessas horas. Moça, me dá 50% para estudante aí. Os 5% à vista são clássicos. Mas às vezes vale a pena, porque, vamos supor, você comprou no cartão de crédito em 2, 3 vezes. 5% à vista vale mais a pena. Agora, em 12 vezes, talvez não vale. Marília, a gente recebeu aqui no Rivotalks o Dr. José Carlos Souto, que é um médico urologista, mas que se especializou em dieta low carb e tal. E o Pedro, adoro. obviamente, tem que assistir o episódio do Dr. Souto, que ficou sensacional. Mas o Pedro, obviamente, fez uma pergunta para ele, enviesada aí para o mercado financeiro. Eu quero repetir ela para você, O porque peixe foi é muito meu, eu boa. puxo pro meu lado. Porque tem o Ozempic, né? O remédio milagroso que emagrece até o mais difícil dos gordos. O cancelamento, ele vem. E aí o Pedro estava perguntando pro Dr. Souto que existe uma conversa de que a ozempicação do planeta é uma realidade. As pessoas todas, a maioria delas vai acabar indo para alguma medicação dessa, vai perder peso. E aí, extrapolando essa conversa, tem alguns investidores americanos falando em jogar contra as grandes produtoras de alimento, porque elas passariam a vender menos com esse emagrecimento geral da população mundial. O Dr. Souto acha que é uma bobagem, porque nas palavras dele, e aí eu achei que ele ia responder como médico, ele respondeu como investidor. Ele disse, ninguém ganha da indústria do alimento. Sempre que você for disputar contra a indústria do alimento, Você vai eles perder. é que vão ganhar. Quais são as indústrias que a gente não deve apostar contra Nossa. em 2023, assim? Eu acho que uma é a do petróleo, né? Todo mundo fica apostando contra por causa de energia renovável, mas a própria transição energética custa petróleo, né? Certo. Ela custa energia não renovável para você fazer as máquinas, para você desenvolver as tecnologias. Você custa energia não renovável. Então, eu acho que é uma área assim que muita gente desinvestiu e, portanto, você tem menos pessoas explorando e a demanda só cresce. Certo. Então, é uma área polêmica que eu gosto, assim, que eu acho que uma hora esse preço aí da energia vai subir. Que legal, Complicado, né? até porque o próprio efeito do Ozempic, ele passa por por consumo de energia, Não, né? até as aéreas, As aéreas, né? justamente. As aéreas avaliam que vão gastar menos combustível com uma população ozempicada. Sério? Porque você, Mais emagrecida. como tem menos peso no avião, é muito louco Foi uma isso. matéria da Bloomberg Linha. É eu muito Sério? maluco. Que eles Eu já estão como- apostando isso até pra... Aí, ó, a Azul, o que mais? A TAM não tem mais, mas a Gol, Nossa. todas essas Mas é uma solução de curto prazo, né? Porque você não pode ficar tomando Ozempic. Você tem que assistir o Dr. Souto. Ah, é? Assista, porque pode ser que tenha como tomar o resto da vida. Não Gabriel. estou recomendando. Assistam a entrevista com o Dr. José Carlos Souto aqui no YouTube. do Vou ter que Rivotalk. assistir agora. Por favor. A gente tem que fazer esse disclaimer antes, né? De que não é nem recomendação de emagrecimento, nem recomendação Recomendação de de investimento. Não sou médico, não sou analista, sou só um palpiteiro que Mas eu gosta de vi que Ozempic. as ações é da Novartis. É A Novartis, né? Que é o Ozempic. Que, assim, estavam subindo que nem loucas, assim. Porque, 1000%. Uma coisa muito louca. Tava em falta em todos os É lugares. que é milagroso. Eu, como testemunha de Ozempic, é realmente uma coisa impressionante. Você, enfim, já que a gente estava falando das perspectivas e tendências, quando a gente fala de investimento, você, olhando o longo prazo, você tem alguma recomendação, algumas dicas para
para se preparar para esse futuro que ainda mais aqui no Brasil, que é muito incerto, mas que a gente vive revoluções quase que ano a ano? Pois é, assim, eu não... É difícil, né? Assim, é tão difícil prever o ano que vem, imagina muito tempo, né? Geralmente as previsões que eu faço para muitos tempos, elas acabam se mostrando erradas, né? Eu achava, por exemplo, que a China ia ser o próximo Estados Unidos, e agora eu não acho mais isso. Por quê? Caramba, por que Débito? não? Porque o grande motor de crescimento da China era uma mão de obra muito barata. E agora a mão de obra chinesa não é mais tão barata assim. Uhum. Só que eles não são um mercado consumidor muito grande, né? Eles ainda não conseguiram fazer essa transição de produção para consumo. Porque lá eles não têm sistema de previdência, então eles têm que poupar muito. É porque é muita gente, né? Como é que você vai ter um sistema de previdência? Pois Nossa, é. verdade. Muito doido. Imagina isso no Congresso. Imagina o Congresso na China. Nem tem congresso, Não tem, né? é a reunião do PCC. Partido Comunista Chinês, antes que venha encher meu saco aqui nos comentários. Pois é. Aí assim... eu acho que a China hoje em dia, acho que o próprio caminho vai ser desenvolver outras regiões, por exemplo, Índia, por exemplo, África, né, que ainda tem mercado de trabalho ainda muito baratos, para desenvolvimento mundial e para desenvolvimento das próprias regiões, como a China foi desenvolvida, né, com esse sistema. Mas você sabe que... Você sabe que eu acho que se eu fosse apostar em algum setor, assim... Se eu fosse analista, Né? gestor... Se eu fosse analista, gestora, eu fosse apostar em algum Se setor... jogar um dardo... Eu juro que eu acho que a história do Brasil ser o celeiro do mundo faz sentido. Porque... Pô, como não, assim? Não faz, mas não é o eterno país do futuro? Imagina, se todos os países resolverem o problema energético e se tornarem renováveis, mesmo assim, não é todo país que consegue ser autossuficiente Precisam na comer. produção de alimentos, Claro. né? A China, por exemplo, tem muita pouca área plantável, né? Como é que fala isso? Não Cultivável, sei. né? Cultivável, né? Então, ela vai sempre ter que importar alimentos. Quem tem uma área extensa, cultivável, tem um setor produtivo muito tecnológico na agroindústria e pode sim exportar alimentos para todo mundo, para todo sempre. Ministro da Economia, da Fazenda, da Fazenda não, da Agricultura. Mas tudo bem, fora ele. Não, Brasil. Né? Ele também é ministro da Fazenda. É outra de fazenda. outra fazenda. A gente é muito bom nisso. Sim. E o que falta para o Brasil, para a gente potencializar isso que a gente tem aqui, é a gente exportar o produto já industrializado, né? Porque a gente exporta o produto cru, né? Assim, a soja, o farelo de soja, sei lá o quê. A gente podia exportar já o leite nas caixinhas, ou o alimento do gado já, né, industrializado. Falta isso pra gente, falta esse avanço tecnológico. Eu cobri a eleição de 2018. No primeiro turno eu era repórter carrapato do Ciro Gomes. O que eu ouvi ele repetir exatamente isso que você acabou de dizer como sendo o maior entrave econômico do Brasil. Assim, a razão pela qual a gente não decola. É a desindustrialização absoluta que a gente sofreu no final da ditadura e nunca recuperou, né? A gente só vende produto, matéria-prima mesmo. É muito louco. A gente é incapaz de industrializar. A gente não tem logística, para começar. A gente tinha, né, essa loucura de imposto aqui e acolá. Em tal região é mais baixo, aí você leva toda a produção para tal região, para depois escoar em outra região. E é mais barato você mandar para a China e trazer de volta do Brasil do que fazer aqui mesmo. É uma loucura, né? Então, acho que se a gente consegue ajustar isso, eu acho que a reforma tributária é um passo nesse sentido. Se a gente consegue ajustar isso e exportar cada vez mais produtos industrializados, eu acho que a gente ganha
um peso muito grande na economia global. E quem conseguiu fazer isso aos poucos, quem conseguiu fazer isso fez aos poucos, né? A gente olha a China, enfim, eu ia citar Paraguai aqui, mas começa com uma indústria, às vezes, têxtil, uma indústria um pouco menos intensiva e vai... Há 10 anos atrás, você falar que era um produto chinês era quase que uma ofensa, porque você estava falando que era, Falsificado. às vezes, cópia ou que era de baixa qualidade. Pois é, assim, o único problema é que a China ela tem esse governo centralizado, né, que consegue transacionar os recursos de uma forma muito mais fácil. A gente gasta muito com inativos, né, com previdência, com funcionalismo, Nossa. com estatais que dão prejuízo. A gente gasta o nosso dinheiro em tantas coisas que fica muito difícil canalizar para o setor produtivo, que é o que daria esse outro salto de produtividade brasileira. Mas eu acho que aos poucos a direção é essa. Boa. Pra gente encerrar, posso fazer um isso ou aquilo com você? Título público ou debênture? Depende. Não Resposta vale. Não de vale? economista. Não vale. É isso ou aquilo, Marília. Título público. Depois você explica o porquê eu dependo. Tá. Presidencialismo ou parlamentarismo? Presidencialismo. Mais concentrado, avança mais? Eu tenho essa impressão, né? O problema é quando você pega um presidente ruim, mas a princípio eu acho que sim. Moeda própria ou fim do Banco Central? Moeda própria. Ela ainda não é louca. E aí, consignado ou rotativo do cartão? Nossa, consignado. Eu posso fazer uma última? Tem uma última pergunta que eu tava guardando pro final. Eu quero muito que você responda com honestidade. Eita. Não que as outras não tenham sido, né? Mas qual foi o investimento mais arriscado que você já fez? Pra você, não como gestora, óbvio. Que deu certo? Um Ou de que cada, deu errado? um de cada. Um que deu certo e foi assim... surpreendente. Em 2016, eu comprei uma debenture da CEMIG, que na época estava muito alavancada, muito alavancada. A IPCA mais 12,5%. Uau. Caramba! Porque a taxa de juros pré-fixada estava assim, 17%, era uma época, aquela época da Dilma, no pior momento, né? Logo antes do impeachment. E eu achava que com a queda da taxa de juro, a questão da alavancagem seria uma questão um pouquinho menor para todas as empresas. Então eu escolhi uma que eu achava que ia sobreviver e que era muito alavancada, que era a CEMIG. E aí, quando eu vendi essa debenture, ela tava, acho que IPCA mais 7, IPCA mais 8, assim. Então, ganhei todo o fechamento de spread. Foi muito bom. E que deu errado? Que deu errado, quando eu estava na faculdade, eu entrei na Telbi 4, que era ações da Telebrás. E elas custavam 4 centavos. Caramba! E eu coloquei todo o meu dinheiro nelas, porque eu pensava assim, 4 centavos vai cair pra onde? Vai cair pra 0? Não vai, né? Então, se tá 4 centavos, só pode subir. E aí, ela caiu pra 2 centavos. E você realizou o prejuízo. Foi de metade Depois, acho que ela foi pra Dor. R$14. Puxa vida. Imagina, eu Olha podia estar só. milionário uma hora Podia. dessa. Marília, Sensacional. Maravilhoso. muito obrigado Imagina. pela conversa, pelo bate-papo. É isso. É isso. Na próxima terça-feira, mais um Rivotalks. E não se esqueça de assistir também, na sexta-feira, o nosso glorioso Rivo News. Eu, Pedro, Cecília e Manu. Beijo.